A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, ninguém serve a dois senhores, serve? Serve? Pode agradar a Deus e agradar ao mundo? Complicado, não é? Sim ou não? Pode agradar a Deus e ao mundo? Não. Todo pecado que o ser humano comete é no corpo. Sim? Com os olhos, as palavras, com as mãos, onde toca a mão. De repente o sujeito é casado, toca na mulher do outro, toca na colega de trabalho. Essa semana eu até li uma matéria que eu achei muito interessante. Interessante, coisa do mundo, tá? Que isso? No jornal, estava lendo o jornal. Fui ler o jornal online e está lá. Microtraição. Microtraição. Aquele toquezinho, aquele flertezinho, aquela troca de olhares, aquele toque na amiga, aquele abraço assim repentino na colega de trabalho. Oh, valeu, você me ajudou. E vai por aí, e o sujeito é casado. E ele não tem direito de usar o corpo dele. Agora eu tenho que trazer para a palavra, como ele quer. Ele tem o direito? Não tem. Irmãos, o cristão que é sincero, o cristão que é temente a Deus, ele não peca propositalmente. Ele peca eventualmente e cá entre nós, dando bobeira. Então vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Você quer realmente uma vida santa? Hoje você vai tomar uma santa ceia. Santa ceia, ela é santa. Ela é para os santos. Então vamos entender isso. Eu queria entender por que tantos cristãos têm essa dificuldade. Ai, é muito difícil viver em santidade. Caramba, é tão simples quando se tem o Espírito Santo, porque Ele é santo e Ele habita dentro de nós. Então, gente, vamos atentar. O que você vai ler hoje, da parte de Deus, vamos ver quem é Jesus. Antes de falar de Jesus, eu vou falar de João Batista, o primo de Jesus, que veio um pouquinho à sua frente para anunciar a Jesus. Não vou falar do João Batista, do seu ministério tão duro, porém, vamos lá, com um propósito de Deus tão nobre. Porque João Batista, ele foi cheio do Espírito Santo desde a barriga da mãe dele. Isabel estava grávida quando recebeu a visita de Maria, que também estava grávida já. Diz que quando a Maria saudou, cumprimentou Isabel, o bebezinho pulou no ventre da Isabel. Aí diz o Espírito Santo, porque ele já era cheio do Espírito Santo. Ele vibrou com a voz da Maria. Coisa tremenda, né, irmãos? Coisa tremenda, né? Dizem os especialistas que as crianças, o bebezinho, desde feto, ele já começa a discernir as vozes, né? Das pessoas que estão à sua volta. A ciência está dizendo isso hoje. A ciência fala isso hoje. Por aí a criança se familiariza rapidinho com a voz, né? De papai, da própria mamãe, de quem está por perto, né? É interessante isso. Não é interessante? Sim. Mas eu não vou falar hoje agora de bebezinho não, irmãos. Nós vamos falar dos crescidinhos que demoram a crescer. Cristão que demora a tomar jeito, irmãos. Irmãos, vamos parar com a criancice. Vamos sair do jardim de infância. Por quê? Porque as coisas de Deus são muito simples. São maravilhosas, mas são muito sérias. E são definidas. Por exemplo, quando eu falo que a trombeta vai tocar uma vez só, porque a Bíblia diz, é uma vez só. Vai tocar a trombeta, os anjos descem com Jesus. Num instante apanha a igreja, pá, voltou. Meu Deus, por que eu fiquei? Por quê? Por quê? Poxa, eu sou de Jesus. Então vamos dar atenção à palavra de Deus. Também não vou falar da volta de Jesus. Não, para falar da volta de Jesus tem que estar dentro de uma inspiração explosiva para isso. Não é o nosso momento. Nós vamos aqui com bastante consciência, irmãos. Como é que eu estou vivendo? Eu realmente sou de Jesus? Porque se eu sou, eu não estou. Porque tem gente que está com Jesus. Eu estou com Jesus, está no culto, está na hora que canta louvor, está num momento de leitura bíblica. Mas fora isso, você não vê Jesus na vida daquela pessoa. Está cheio disso, irmãos. Cheio, cheio, cheio. E a palavra diz, ai daqueles que escandalizaram um pequenino. As pessoas não têm noção, irmão. Eu não sei o que está acontecendo com o povo evangélico hoje. As pessoas entram nas igrejas, ficam numa euforia, que só a misericórdia, e benção para cá, e benção para lá, aleluia. Quando bate um vento, que vem um problema, desmoronam. Não tem estrutura nenhuma.
Então vamos criar a estrutura. Eu comecei falando de João Batista, por quê? Porque quando o pai do João Batista era um sacerdote, eu falei sobre ele na sexta-feira. Esta sexta-feira eu falava sobre o Zacarias, que ele orou, fidelíssimo na sua vida, no seu ministério. A sua mulher também, a mulher de Zacarias, era filha, ela era da linhagem sacerdotal, filha de sacerdote, de um pai que era um sacerdote, ou seja, foi criada no temor a Deus. E diz a Bíblia que eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Então vamos iniciar desse ponto. Lucas capítulo 1. Isso, em Lucas capítulo 1, no versículo 5, começa o relato do anúncio do João Batista, o último profeta que veio anunciar Jesus. Depois Jesus veio. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Versículo 6, aqui está o ponto. Você pode ler comigo em voz alta? E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Amém, Jesus? Então dá uma paradinha nesse versículo. Marido e mulher. Irmãos, o mundo é muito escarnecedor. O mundo é muito escarnecedor. Quando uma pessoa se casa, é para levar uma vida conjugal, uma vida em comunhão, marido e mulher, convivência, compartilhamento. Vamos lá. Compartilhando comunhão, compartilhando prazer, compartilhando responsabilidades. Eles eram ambos, ele um sacerdote, ela filha de um sacerdote. E aí? E levavam uma vida normal. Por quê? Porque você vai ver lá na frente, que quando o anjo vem para anunciar que Isabel está grávida, ela já está em boa velhice, já está com a idade bem avançada. Bom, mas se ele estava orando por um filho, é porque eles levavam uma vida conjugal de marido e mulher normal, obviamente. Do contrário, não é? Não seria a cegonha que ia pousar na porta deles. Bom, mas o que eu quero mostrar aqui nesse momento, irmãos, que Deus tem nos mostrado, os dois eram irrepreensíveis nos mandamentos. Veja o finalzinho desse versículo 6. Vou reler. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Ou seja, a Bíblia está dizendo, irmãos, está afirmando que Deus, olha que os olhos de Deus não são brincadeira. Ele vai lá no fundão do coração, ele entra em qualquer lugar, vai lá nas profundezas da terra, vai nas profundezas do mar. Então, eles dois eram irrepreensíveis diante de Deus nos mandamentos, ou seja, eles cumpriam os mandamentos e preceitos. Ou seja, todas as direções que Deus dava, eles seguiam. Então, realmente, era um casal que andava com Deus. Uma coisa que eu comentei sexta-feira, eu penso comigo, que eles eram tão enraizados na presença de Deus, no respeito a Deus, que se eles estivessem vivendo agora, no século 21, eu creio, tenho certeza que eles não iam se perder, tá? Eles não iam se perder no Facebook ou entrando num site de sujeira. Eu penso. Porque eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Surgiram todas essas novidades. Nós estamos na era da tecnologia avançada, estamos agora na era, na interação da internet, que é a máquina que mais está movimentando as relações no mundo. Mas as necessidades do ser humano são as mesmas. Veja bem, o ser humano tem as mesmas necessidades básicas, não é? Água para a sede, comida, alimento, não é? Para sustentar o corpo, não é? Relações de amizade, sociais, convívio, trabalho, ou seja, as necessidades são as mesmas. Então, eu não acredito que eles fossem se envolver com qualquer coisa que os afastasse de Deus, porque eram irrepreensíveis diante de Deus. Muito bem. E aí, então, ele está agora no seu turno de trabalho,
Eu vou ler rapidamente, o foco não é essa parte. Versículo 7. E não tinham filhos porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aqui eu vou dar uma paradinha. Irmãos, eles eram avançados em idade. Eles eram irrepreensíveis diante de Deus. Eles não tinham absolutamente nada diante de Deus que pudesse condená-los. E no entanto, Deus espera que eles fiquem velhinhos para dar o filho tão desejado. Zacarias podia ter se indignado e revoltado se fosse um ser humano sem temor a Deus, sem amor a Deus. Peraí, Senhor, eu estou orando a minha vida toda. Agora que o Senhor vem, depois que eu já estou velho, por que o Senhor não ouviu as minhas orações antes? Cristãos, crianças, irmãos, é claro que nós temos hoje um avanço tremendo na nossa ação no mundo espiritual, pelo sacrifício de Jesus. Mas há coisas na vida que você tem que saber esperar. Muitas vezes o cristão quer uma bênção rápida e ele não está preparado para receber. E aí se perde, e vai se perder eternamente no fogo do inferno. Zacarias não. Ele tem temor. Ele chega a se apavorar quando vê o anjo. A visão do anjo é gloriosa demais. Eu falei sexta-feira e vou repetir hoje. Não fique querendo ver anjos. O diabo vai fazer palhaçada e graça contigo. Não fica querendo ver anjos. Deus mostrava, apresentava evidências reais, físicas, de coisas espirituais, porque isso precisaria ser registrado para que chegasse a nós e nós hoje soubéssemos que anjos realmente respondem orações. Mas não fica querendo ver anjos para você não se atrapalhar. Amém, Jesus? Só um alerta para vigilância. Ele se assusta com a grandeza da presença do anjo. Acontecem algumas outras coisas, e o anjo então trouxe a notícia e vai explicar quem é esse filho que já está no ventre da Isabel. Então vamos lá. Versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão do seu nascimento. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então dá uma paradinha aqui, tá? Então João Batista, irmãos, ele vinha com uma missão específica da parte de Deus. Ele vinha para ir à frente de Jesus, anunciando a Jesus, preparando os caminhos para que aquele povo judeu ouvisse o que Jesus iria falar. Então ele veio para preparar, para abrir caminhos. E Deus preparou então esse momento para ele. Todos sabem que João Batista vai terminar com a cabeça decapitado, literalmente, no prato do prazer da mulher do Herodes. Bom, eu penso que Deus deixou os dois terem uma idade bem avançada, mas bem avançada, porque quando chega esse momento, penso eu que eles já não estão vivos, para ver o fim do filho daquela forma. Mas ele veio cumprir a missão. Mas ainda não é esse ponto. Qual é o ponto aqui? Bom, ele fica tão assustado, que o anjo, quando ele fala com o anjo, mas Senhor, como é que vai ser isso? Deixa eu dar uma lidinha aqui. Versículo de número 19. Não, 18, aqui.
Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu já sou velho, minha mulher avançada em idade. Ou seja, como é que isso vai acontecer se nós estamos com uma idade muito avançada? Aquele vai mexer com o anjo, aquele vai mexer também com o poder de Deus. Na inocência, Zacarias não está fazendo isso de propósito, não. Aí diz assim: respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Eu costumo dizer aqui que o anjo precisou mostrar as suas credenciais para Zacarias. E o anjo diz para Zacarias: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Ou seja, eu sou assistente direto de Deus. O anjo, a gente percebe aqui, quando ele diz que Zacarias vai ficar mudo, que os anjos têm uma certa margem de liberdade para agirem aqui na terra, sob as ordens de Deus. Eu creio nisso. Eu creio nisso de todo o meu coração. Então, o Zacarias fica muito assustado, mas isso se cumpre. O menino vai nascer, o menino nasce e ele volta a falar. E aí começa então, o João Batista cresceu e vai anunciar a Jesus. Agora começa, ele vai cumprir. Vamos deixar a parte agora da Isabel, do Zacarias. O João Batista já está maduro e está começando a anunciar a vinda de Jesus. Jesus já nasceu, está crescendo, as idades são... Jesus vai pedir a João Batista que o batize nas águas. Ele fica assustado. O João Batista, ele chega e diz: Senhor, mas Senhor, eu careço ser batizado por ti, tu vens a mim para eu te batizar? Jesus disse: deixa para que se cumpram as escrituras. É aqui que o cristão tem que atentar bem, irmãos. Tudo que aconteceu até aqui foi pela vinda de Jesus. Às vezes, irmãos, uma pessoa tem uma oportunidade, ela vai ouvindo, uma pessoa tenta falar de Jesus para ela, ela endurece o coração. Outra tenta dar um alerta na palavra, ela fecha o coração. A outra vem e vai lhe mostrar alguma coisa de Jesus, para que aquela pessoa saia de um caminho errado. Ela despreza, ela zomba. Aí chega um dia em que ela cai numa desgraça, cai num sofrimento assim: poxa, peraí. João Batista veio para preparar um povo bem disposto para Deus. Ele não era Jesus, ele não era o Salvador. Às vezes o cristão, irmãos, ele não atenta na simplicidade da obra que Deus faz na vida dele. Ou melhor, que Deus já fez. Desde o primeiro dia que Jesus tentou se mostrar a você, os olhos de Deus já estavam sobre você há muito tempo. Por que tanta gente despreza a palavra, irmãos? E não observa que Deus está preparando o seu caminho para que ele chegue à glória de Deus, para que ele seja salvo, para que ele seja liberto, para que ele seja transformado, para que ele tenha uma vida eterna garantida, para que ele tenha as bênçãos de Deus aqui na terra. João Batista recebeu uma missão muito árdua. Para você ter uma ideia, ele se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Se fosse hoje, não poderia comer comida química, não, comida industrializada, acredito eu. E a gente vê que cristãos hoje não fazem sacrifício nenhum por amor a Cristo, nenhum. Ele deu a vida, mas a missão dele passa. Agora ele vai falar quem é Jesus. Na verdade, quando Zacarias vê Isabel grávida, quando ele vê o filho, ele fica tão maravilhado com João Batista nos braços. Ele está velhinho, a mulher dele velhinha, com aquele bebezão nos braços. Eu imagino João Batista assim, muito grandão, muito, sabe? Eu imagino assim, aquele bebezão, aquele super bebê. E ele todo feliz da vida. Já parou para pensar nisso? Dois velhinhos com: é seu bisnetinho? É meu filho. Mas o que ninguém sabe é que o Espírito de Deus está dentro dele e ele vai anunciar o Salvador. Irmãos, o cristão não se dá conta de quem é Jesus. O cristão não se dá conta. João Batista deu a vida por Jesus. Ele deu a vida porque ele repreendia as pessoas pelos seus erros. Foi por isso que a mulher do Herodes pediu a cabeça dele. Quando Zacarias olha para João Batista, ele lembra do que os profetas anunciaram.
falando de Jesus. É essa parte que eu quero compartilhar hoje. Então agora nós vamos esticar um pouquinho no cântico de Zacarias. Versículo 67. Lucas capítulo 1, 67. Lê comigo. E Zacarias seu pai foi cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi seu servo, como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e das mãos. Dá uma paradinha. Dá uma parada nesse versículo 71, irmãos. Gente, que família, né? Isabel cheia do Espírito Santo. Mas como é que pode se o Espírito Santo não batizava ninguém naquele tempo? Para você ver, imagina. Zacarias, diz aqui, acabei de ler no 67. Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo. Que família, não, irmãos? Caramba, nessa família, nessa casa nunca se ouviu um palavrão, né? Sim ou não? Eu acredito que nunca se ouviu um palavrão na casa de Zacarias. Eu acredito. Eu acredito que na casa de Zacarias, se Zacarias estivesse hoje no século 21, eu acredito que nunca se abriria um site de pornografia e nunca se assistiria um filme pornográfico. Eu acredito. Porque Isabel tinha o Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo, e o bebê que estava na barriga era cheio do Espírito Santo. Os cristãos de hoje não atentam, irmãos, que o Espírito de Deus está aqui na terra, mas Ele é santo mesmo. Ele é santo. Ele é santo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a importância da santidade. Por quê? Porque os cristãos hoje não estão muito interessados nisso não, irmãos. Sai a roupa da moda. Opa, vamos lá. A moda é transparente. A moça, a mulher de Deus, roupa transparente. A moda é umbigo de fora. A mulher, Bíblia na mão. Quando vai às compras, barriga de fora. Vai para uma festa de aniversário, né? Não tem mais colo, né, meu irmão? Porque já chegou na barriga. Sim ou não? Vamos lá, igreja. Vamos lá. Eu fico imaginando a casa de Zacarias. Eu fico imaginando se Zacarias vivesse no século 21, como seria a vida do Zacarias. Sabe como seria? Uma vida normal. Marido e mulher, o filhinho nos braços, vamos às compras, glória a Deus. É oportunidade, tempo de fazer um passeio, vamos fazer um passeio. Mas eles iriam fazer as compras e o Espírito Santo iria neles e com eles. Eles iriam fazer um passeio e o Espírito Santo iria com eles. Tem gente quando faz um passeio, uma viagem, meu irmão, nem a Bíblia carrega, nem a Bíblia leva. Imagina se vai ter tempo para Deus. Eu contei dois casos agora no Culto das 7. Era uma pessoa da obra, muitos anos atrás, uma pessoa da obra. Mas e aí, como gostava de passear, como gostava de, como dizem hoje na linguagem, né, comum aí do mundo, de curtir a vida. E aí? Aí saiu de férias e viajou. E aí passou 23 dias viajando, 23 dias. Foi visitar a família em determinado estado. E os grupos familiares, ou seja, o primo que casou tem a família, o irmão que casou tem a família. Então vai lá, vai na cidade tal, na cidade tal, na cidade tal. E aí volta. Eu achei interessante porque estava dormindo no culto e cansado. E eu falei, caramba, saiu de férias e voltou nesse cansaço. Ai, muitas atividades, aproveitei bastante. Falei, aproveitei muito. Andei a cavalo, andei de jet ski. Olha, eu visitei, fui na cidade tal, cidade tal, cidade tal. Eu falei, e a igreja? Procurou a igreja? Não, nossa igreja lá é muito longe, a igreja da graça é muito longe. Falei, por que não procurou uma igreja perto para participar do culto, pelo menos no domingo? Não, e a Santa Ceia? Eu estava em outra cidade. Falei, você ficou um mês, agora serão 2 meses sem Santa Ceia? Eu não estou entendendo. Eu confesso, eu não estou entendendo. Bom, espero que ao menos tenha orado e tenha... Baixou a cabeça.
3 meses depois estava no esfriamento total, saindo da obra e saindo da igreja. Hoje está no mundo. Meu irmão, o negócio é ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, o negócio é criar raízes espirituais. Não brinca, meu irmão. Não brinca com a tua vida espiritual. Olha que o diabo sabe dar rasteira em muita gente boa. Quantos pastores já caíram? Quantos evangélicos estão caídos? Quantos desviados estão pelo mundo? Meu irmão, não brinca. Agora, avance um pouquinho. Deixa de ser cristão, seja discípulo. Avance mais um pouquinho. Seja um verdadeiro amigo de Jesus. Avança. E aí? Aí, o Zacarias, cheio do Espírito Santo, vai nos mostrar. Ele vai nos mostrar quem é o Salvador, a quem o Filho vai anunciar. E a primeira coisa que ele anuncia aqui, ele diz: olha, ele vem para te livrar dos teus inimigos. Caramba, isso é pouco? Meu irmão, o pior inimigo que o ser humano tem, sabe qual é? O diabo. Ele é um inimigo que você não vê. Ele entra sorrateiramente e vai minando. Ele vai minando um casamento com esfriamento, com nojo, com distrações. Ele vai assediando fora de casa. E dentro de casa já estão como parentes. Já não estão mais com um sentimento de amor, de desejo. Ele vai minando a saúde. E quando de repente aparece, já tomou conta. Mas ninguém percebe. Um esfriamento é suficiente para isso. Um esfriamento da fé. Tudo que o diabo quer é que o fogo de Deus diminua a chama em você. Porque quando ela estiver bem baixinha, se apagando, ele vai se aproximando. Ele vai se aproximando. E quando ela apagar, ele entra. O diabo não é burro. Ele sabe muito bem como pegar um filho de Deus. Ele sabe muito bem como elaborar um plano para levantar inimigos, para arrebentar com uma pessoa. A primeira coisa que eu vejo aqui, João Batista, Zacarias está cantando que o seu filho vai despertar o povo de Israel para dizer: olha aqui, ele vem para te livrar dos teus inimigos. Qual é o teu inimigo? Qual é a tua inimiga? Uma doença? Qual é o teu inimigo? É o fracasso? Quais são os teus inimigos? A derrota? Quais são os teus inimigos? Portas trancadas? Quais são os teus inimigos? Vamos lá, o tormento. Qual é o teu inimigo? A angústia, a depressão? Qual é o teu inimigo? Jesus vem para te livrar de tudo. Qual é o teu inimigo? O medo? Ele vem para encher o teu coração de confiança. Irmão, isso aqui não é uma brincadeira. Zacarias está cantando por inspiração do Espírito Santo que o seu filho vai anunciar que o Salvador vem para livrar todo o seu povo dos seus inimigos. Meu irmão, não tem outro que possa te livrar do diabo, dos demônios, dos males, das desgraças, dos acontecimentos que atingem e assolam a humanidade. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.